Pessoal, boa noite. Consegue me ouvir? Boa noite, professor. Tudo tranquilo? Graças a Deus. Então, tudo jóia. Então, vamos começar a nossa aula de hoje, como sempre. Vamos Pessoal, lá. acredito que outros professores já comentaram com vocês, né, que já tem previsão já das avaliações N1, né? Só para reforçar, elas vão acontecer na semana do dia 20 ao dia 20 do 4, tá? As provas ficarão disponíveis no horário da avaliação, né? Então, assim, vocês vão ter acesso a essas avaliações via AVA. Agora, eu ainda não sei dizer para vocês como que vai ser o formato, se vocês vão baixar essa prova e responder, ou se a gente vai ter que cadastrar ela na forma de múltipla escolha, né? Mas, enfim, já pode se preparando para estudar, né? E as provas acontecerão do dia 20 a 24 de abril, beleza? Ainda falando de avaliação, nós temos um trabalho da disciplina de projeto de máquinas e o trabalho é para que vocês façam, né, o dimensionamento de um mecanismo. Até o momento, né, eu não cobrei vocês em relação ao prazo, porque acabou com essa dinâmica da quarentena, né? Mudando um pouco a dinâmica das aulas. Mas lembrando que vocês têm até o dia 24, dia 24 não, até o dia 20, até a semana do dia 20 para enviar. Tá? Então vou compartilhar a tela aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui a atividade que eu passei na primeira aula. Né? Então quem está acompanhando a disciplina desde o primeiro dia já provavelmente já tem alguma coisa feita. Quem não, né? Então vou aqui abrir a atividade. Compartilhar tela. Vocês conseguem ver aqui, né? Então essa aqui foi a primeira aula aqui, né? Então na nossa primeira aula, e claro, eu reforcei nas outras semanas que vocês teriam, né, que entregar dois relatórios. Um no final de março, que no caso seria a semana passada, né? E o relatório 2, 2 semanas antes da N1. Então, no caso, seria hoje, né? Mas o prazo agora estabelecido, né, até o dia 20 do 4, porque eu tenho que lançar a pontuação dessas atividades até o dia 5 do 5, tá? Com provas e tudo. Então, essa atividade aqui, ela tem uma pontuação na prova, tá? Que a gente tinha combinado. Então, 30% da nota da N1, ela vem dessa atividade, tá? Então, vocês vão ter uma pontuação extra na prova relativa ao projeto do mecanismo. Deixa eu ver se eu tenho aqui o que a gente precisa fazer, né? Então, vocês podem se basear no dimensionamento de mecanismos conforme estão aqui apresentados, né? Então, aqui foi alguns GIFs. Então, vocês podem calcular, por exemplo, né, a resistência mecânica, quais são o período de movimentação dessa extremidade, por exemplo, né? Esse aqui já converte o movimento rotativo em alternativo. Aqui, por exemplo, tem um movimento rotativo, um movimento de translação, entre outros. Então, fica a critério vocês desenvolverem esse mecanismo. Então, nesse relatório 1, vocês têm que fazer uma análise preliminar do projeto. Então, o que vocês vão fazer? Então, nesse relatório 1 tem que constar a proposta, uma divisão de tarefas bem simples, né? Então, vocês vão se reunir com um determinado grupo, nesse caso, a reunião deveria já ter acontecido, né? Mas pode ser feita via WhatsApp, onde vocês vão dividir as tarefas, né? Vocês têm que construir esse projeto. Então, esse projeto vai ser entregue no segundo bimestre, na N2. Provavelmente até lá a gente já vai estar com as aulas presenciais. Então, no primeiro relatório, é o que vocês pretendem fazer? É um mecanismo biela-manivela? É um mecanismo que converte rotação em translação? Aí vocês vão dividir as tarefas, vão prever quais materiais serão utilizados e uma estimativa básica de custo. Tá? E no relatório 2 é um memorial de cálculo e um desenho técnico.
Então, o que, que vai constar nesse memorial de cálculo? Se vocês forem projetar esse mecanismo aqui, né, qual que é a função básica da proposta? Né? Conversão de um movimento rotativo em alternativo de vai e vem. Então, o que eu quero nesse memorial de cálculo, basicamente, é prever, né, uma equação que preveja a posição, por exemplo, dessa extremidade em rosa aqui, em função desse ângulo θ aqui, né? Se vocês fizerem a primeira derivada, vocês vão encontrar a velocidade desse ponto aqui em função da rotação. Tá? E se quiserem calcular a aceleração, deriva mais uma vez. E como vocês já vão saber a aceleração, né? E vocês podem calcular a força aplicada aqui. A partir do conceito de força, vocês conseguem dimensionar a resistência mecânica do material. Então, é nisso que vocês têm que pensar, né? E o desenho técnico. Então, esse é a primeira etapa. Então, vale 30% da N1. Então, quem não fez, ainda dá tempo, tá? E vale uma pontuação relativamente boa, tá? Então, vamos lá. Então, com base nisso aí, se vocês tiverem algum questionamento, podem falar. Então, vou deixar um link no portal, como sempre, com o formulário para vocês enviarem a atividade. Na aula de hoje, pessoal, eu preparei para vocês uma aula focada em resolução de exercícios, porque a gente já encerrou o conteúdo da unidade 1 e da unidade 2, tá? Então, a gente vai tratar de alguns exercícios de revisão, onde eu englobo a sessão 2, a sessão, na verdade, não, a unidade 2. A sessão 1.1, 1.2 e 1.3, a gente já fez alguns exercícios. E agora a gente vai tratar dos exercícios de revisão da unidade 2. Tá? Eu vou deixar no final da aula uma lista de exercícios para vocês praticarem, que engloba a unidade 1 e 2. Então, para praticar para a prova. Tá? Sei que parece muita coisa, mas é importante fazer esses exercícios nesse período aí de quarentena. Então, vamos aos exercícios. Se ninguém tem nenhum questionamento, tá? Eu gostaria que vocês participassem comentando a respeito. Então, isso aqui é um exercício bem interessante que trata da última aula que foi sobre fadiga, né? Então, aqui a gente tem uma imagem e vamos ler o que o exercício fala. Ó, o estudo da fadiga é de grande relevância, pois falhas de componentes de máquinas em serviço se devem à fadiga. E esse tipo de falha ocorre sem nenhum aviso prévio. Diversos tipos de ensaios são empregados para o estudo da fadiga, onde os resultados vêm geralmente apresentados em curvas, tensão, número de ciclos, ou simplesmente aquela curva SN. Tá? A curva SN, da figura a seguir, exibe os resultados de ensaio de fadiga por força normal alternada em corpo de prova de aço 4130. Então, lembrando lá da última aula, né? Este é um ensaio aqui, foi feito por força normal alternada. Então, basicamente, um componente, por exemplo, prismático, está submetido, por exemplo, a uma carga de tração alternada. E isso aqui aplica cargas e descarga, carga e descarga. Ou pode ser, né, uma força compressiva também, é comprimido e descomprimido ao longo, né, de vários ciclos. Então, como que geralmente é feito esse teste? Então, pega um corpo de prova padrão, né, e o valor dessa carga alternada, ele vai, né, começa com uma carga inicial muito alta, né, então geralmente essa primeira carga, o componente rompe, né, você não consegue alternar, então aí você tem essa primeira marcação no gráfico, tá? Então, com a primeira carga alternada F, o corpo de prova, ele, nesse caso aqui, ele falhou com uma tensão de 120 kPSI, tá? Então, faz um novo ensaio com um corpo de prova idêntico, do mesmo material, né, só que com a carga relativamente menor. Então, aí já percebe, né, que o material ele já tem uma movimentação para cá, ou seja, ele tem
ciclos, ele aguenta um ciclo de carga e descarga maior. Então, se faz isso com vários, por exemplo. Aí chega nesse ponto, foi diminuindo a carga, né, que com essa carga aqui, né, de 100 kPSI, por exemplo, o material ele resiste aqui quase 1000 ciclos, né? Então, aqui, ó, 10 ao quadrado é 100 ciclos de carga e descarga, então, aproximadamente aqui, quase 1000 ciclos de carga e descarga. Então, vai repetindo isso, né, e vai plotando esse gráfico que a gente chama de curva SN, né? Aqui no eixo Y é a resistência do material e no eixo X é o número de ciclos de carga e descarga. Para os materiais ferrosos, né, a gente tem este comportamento aqui, né? Chega numa região aqui, né, onde você percebe um decaimento, porém retilíneo, e chega numa outra região aqui, né, para um determinado valor de carga, onde o material ele tem esse patamar aqui. Então, com base nessas informações, vamos ler as alternativas. A inclinação da reta torna-se praticamente nula, ou seja, quer dizer que a reta ela não tem uma inclinação. Para ciclos, né, praticamente nula em ciclos de 10 a sexta. Então, a partir de 10 a sexta, nós não temos inclinação. Ok, ela está uma reta com inclinação nula. Aqui nós temos já uma determinada inclinação, aqui não. E ele está dizendo aqui nessa afirmação que corresponde ao limite de vida para a fadiga infinita. Ou seja, nesse nível de tensão, o corpo de prova resistirá a infinitos ciclos sem falhar. Agora eu gostaria que vocês compartilhassem comigo. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? E aí? Quem que se propõe a responder? Essa primeira alternativa, ela é verdadeira ou é falsa? Fernando, Matheus, Jonathan, Everton, Leonardo. Pessoal? E aí, professor? Estou pensando aqui ainda. Tá pensando? Então, professor, tô pensando aqui ainda também, mas só que volta lá na questão para me dar uma lida de novo, só para mim Okay. recapitular. Então, vamos lá. Ó. Ele está dizendo aqui que a inclinação da reta, né, que descreve o comportamento sob fadiga, quando o valor do número de ciclos, e para esse valor de tensão aqui, ó, por exemplo, a partir de 10 a sexta potência, você jogar a partir de 1 milhão de ciclos sobre um regime de tensão, nessa faixa aqui, ele diz que corresponde ao limite de fadiga, ou seja, o limite de fadiga diz que o material ele vai ter uma vida infinita. Ou seja, sobre essa tensão aplicada aqui, a partir dessa região, o corpo, É verdadeiro, Rafael, vai resistir infinitos ciclos sem falhar. O Leonardo respondeu que é verdadeiro, e realmente é verdadeiro, né? Então, a gente tem mesmo esse comportamento aqui. Ó. Se a gente colocar uma tensão suficientemente baixa, né, característica de cada material, por exemplo, esse aço aqui vai ter esse nível, a gente pode submeter a ciclos de carga e descarga infinitos, tá? Então, essa primeira aqui é verdadeira. Então, essa região aqui a gente chama de limite de vida, para limite de vida fadiga, tá? Ou vida infinita sob fadiga. E o valor dessa tensão aqui, a gente, por exemplo, pode dizer que aqui deu 48, né? Então, 48 kPSI é a nossa vida infinita sob fadiga para esse material. Então, se eu submeter esse material sob um estado de carga alternada de 48 kPSI, eu posso trabalhar com ele infinitamente, que ele não vai romper por fadiga. Tá? Então, vamos agora para 2. Aqui. Então, limpando a projeção. Eu não sei isso aqui, como que some isso aqui. Tá. Então, vamos apagar aqui e vamos para a alternativa 2 aqui.
Então, ele diz o seguinte: a vida em fadiga do corpo de prova é de, no máximo, 100 mil ciclos. 100 mil ciclos quando ele está submetido à tensão alternada de 80 kPSI. Então, se eu colocar ele sobre tensão alternada de 80 kPSI, ele vai resistir no máximo 100 mil ciclos. Então, eu não vou indicar aqui no gráfico, vou dar um tempo de vocês indicarem. Isso é verdade ou é falso? É falso, Rafael. É falso? Qual que é o valor? O valor é até quase 10 mil, né? Aqui, ó, até o 10.4 aqui, ó. Isso, é falso, né? Sob um estado de 80 kPSI alternado, ó, se vocês olharem diretamente no gráfico, como o Leonardo indicou, o material ele vai resistir até esse ponto aqui, que vai ficar, né, em algo aqui inferior a 10 mil ciclos, tá? Então, para resistir 100 mil ciclos, ó, a gente indica aqui, ó, que a tensão tem que ser de 60 kPSI, tá? Então, essa aqui é verdadeira e essa aqui é falsa, tá? Vamos agora para a terceira afirmativa. Então, ele diz assim, que por volta do intervalo 10 a sexta e 10 a sétima ciclo na curva SN, para metais não ferrosos, né? Ou seja, não está se referindo a esse tipo de material, que isso aqui é um aço, então um material ferroso. Então está dizendo aqui que para materiais não ferrosos não há inflexão vistas os materiais ferrosos. Portanto, a curva é continuamente decrescente, né? Então a curva continua decrescendo e, portanto, sendo necessário determinar a resistência à fadiga para o ciclo desejado quando se usa esses metais. Então, quer dizer que ele está afirmando que para materiais não ferrosos, a gente não tem essa inflexão e atinge esse patamar. A curva ela continua decrescendo. Materiais não ferrosos, pessoal, não ferrosos, alumínio, né, cobre, ligas de cobre, entre outros. Isso é verdadeiro? Ou todos os materiais apresentam essa inflexão aqui e essa estabilização do comportamento? Eu acredito que é verdadeiro, Rafael, mas essa eu não tenho certeza, não. Essa afirmativa é verdadeira, tá? Materiais não ferrosos, a gente não percebe esse comportamento aqui, tá? Há um decaimento contínuo, né, da vida sob fadiga. Então, para cargas muito pequenas, ele vai resistir ciclos muito grandes, mas mesmo assim vai chegar a um limite onde esse material vai falhar por fadiga. Isso é típico de materiais não ferrosos, tá? Então, aços em geral e ligas de titânio têm esse comportamento de patamar aqui. Agora, ligas não ferrosas continuamente decrescem, tá? Então, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa e a terceira é verdadeira. Então, vamos agora para outro exercício, né? Relativo ao nosso conteúdo anterior. Então, o que esse exercício aqui está nos dizendo? Nós temos uma liga de alumínio 7075 com tratamento térmico de têmpera 6. E ele, né, a gente está analisando aqui um componente no estado plano de tensão mostrado abaixo. Então, nós temos uma peça, pode ser um eixo, por exemplo, e a gente pegou um pedacinho aqui, né, um elemento, que está sob estado plano de tensões mostrado aqui. Aí, cujas tensões σx, σy e tal xy estão indicados aqui na figura, né? O exercício já é bonzinho, que já indica, né, se é positivo ou negativo, né? Mas a gente pode, às vezes, olhar diretamente aqui. Ó. Σx deu 10 kSi positivo, porque, né, a setinha está saindo aqui do nosso elemento. O σy deu 25 kSi positivo também, porque é um esforço que sai do plano, né?
Então, são cargas trativas, né? São estados de tensão de tração. Já a tensão de cisalhamento que acontece no plano XY é menos 15, né? Porque pela nossa convenção a gente olha a face direita do elemento infinitesimal e se a setinha indica para baixo, né? Ela é uma situação de cisalhamento negativo. Aí o pessoal se confunde e tenta olhar para o lado aqui esquerdo, tá? Aí é o inverso, tá? Então a convenção sempre olha uma face, a face direita, que facilita para não confundir. Se na face direita a setinha paralela ao plano, né, tiver para baixo, é um esforço de cisalhamento negativo. Então a gente já tem aí as tensões, o estado plano de tensões, né? E agora, né? O que ele quer saber? Ele tá dando mais algumas informações. Ó. O material é isotrópico, ou seja, suas propriedades são constantes em todas as direções. Homogêneo, ou seja, sua composição química é sempre alumínio 7075T6, não tem nenhuma incrustação, nenhum defeito de fabricação. E ele trabalhará a temperatura ambiente. Então, isso aqui já é um indicativo que a gente já pode usar uma daquelas teorias de falha que nós tivemos nas outras aulas. Então, vamos lá. Ele está perguntando na alternativa A se o material se comportará de maneira frágil ou dúctil. E na B, qual é o fator de segurança usado, né? Qual que é o fator de segurança usando uma das teorias de falhas estudadas. Então, a primeira alternativa eu gostaria que vocês respondessem. Então, ele se comporta de maneira frágil ou dúctil nesse serviço. E por quê? Bom, a temperatura, a gente já sabe que o alumínio, a princípio, ele é um material dúctil, né? O alumínio é um material dúctil. O fato do alumínio trabalhar numa temperatura ambiente também caracteriza como uma situação aí que já vai reforçar esse caráter de ductilidade dele. Só que aqui a gente percebe que ele tem um tratamento térmico aqui, né? Ele foi temperado. Então, isso a gente acaba dificultando, né? Porque geralmente a têmpera ela tende a fragilizar o material, endurecer, aumentar a resistência mecânica e deixar ele mais duro. Então, para a gente poder verificar isso com certeza, a gente tem que recorrer a essa tabela, né? E verificar qual que é a deformação sofrida na fratura. Se isso aqui for maior ou igual que 0,01, né? O material ele está numa região de comportamento em serviço dúctil. Então, vamos olhar a liga aqui. 7075T6. 7075T6. Então, o valor aqui ó, é 0,08, que é, né, maior 0,01. Né? Então, essa é uma situação em que o material ele se comporta de maneira dúctil. Tá? Então, a gente já pode responder a alternativa A, justificando que, com base na deformação na fratura da liga tratada aqui, né, o material é dúctil. Além disso, né, ele está sobre a temperatura ambiente. E as propriedades, né, do material calculado sobre a temperatura ambiente se encontram aqui, ó. 76 KSI, né, para tensão de escoamento. Aqui o valor da tensão de ruptura dele, né, e aqui são os valores dessas mesmas propriedades, só que em MPa. Então, beleza. Então, a gente já tem um indicativo. Se é dúctil, qual teoria de falha, pessoal, a gente vai usar para encontrar o fator de segurança? Essa vocês precisam responder sem hesitar. Leonardo, Jonathan, Matheus. Qual teoria de falha a gente vai usar aqui? Teoria de
Ô, Rafael, só uma pergunta. Esse fator não era para ser 0,05? Por que é 0,01? Ele tem que ser maior que 0,01. Tem literaturas que traz 0,05, tá? Mas é dentro desse range aqui, ok? Tá? Mas a gente vai convencionar na aula, né? Eu não sei qual foi o valor que eu passei para vocês. Foi 0,05? Foi 0,05. Por isso que eu não entendi isso aí. Tá ok. Então vamos usar essa referência aqui. Então, como eu disse para vocês na aula, quando a gente usou um critério, né, de deformação, né, eu usei o 0,05, mas isso aqui é um critério, né, com base na deformação. Vocês vão encontrar algumas literaturas que trazem esse valor, então por isso que acaba confundindo. Mas, de qualquer modo, 0,08 é maior que 0,05. Então, ele continua no regime de comportamento dúctil dele, tá? Então, vamos focar no valor que eu passei na última aula, que foi 0,05. E agora? É a equação de von Mises, né? Isso. Então, a gente vai usar uma teoria de falha para materiais dúctil, e é a da energia de distorção ou de von Mises. Tá? Então, é essa que vocês têm que lembrar de usar na prova, tá? Ou quando o exercício indicar. Vamos lá, vamos responder a esse exercício. Aqui eu acabei não deixando um espaço. Vou deixar um espaçozinho aqui no slide para ficar. Vou duplicar isso aqui. Vou tirar essa tabela agora. Aqui e vou postar isso aqui. Então, ele se comporta de maneira dúctil, porque o seu é maior que 0,05, ok? Então, vamos se atentar a isso aqui, dúctil. Agora, a gente vai usar a teoria de falha para materiais dúcteis de von Mises, que diz, né, que a tensão equivalente de von Mises é dada por quê? Né, vou colocar ela na forma reduzida, né, que é meio de raiz de 2, que multiplica a tensão sigma x menos sigma y elevado ao quadrado mais a tensão sigma y menos sigma z elevado ao quadrado mais a tensão sigma z menos a tensão sigma x elevado ao quadrado, aí mais 6 vezes tal xy ao quadrado mais tal yz ao quadrado mais tal zx ao quadrado. Tudo isso aqui, né, tá dentro de uma raiz. Então, vou colocar elevado a meio para ficar mais reduzido, tá? Então, isso aqui é tudo dentro de uma raiz dividido por 2. Aí eu posso reescrever dessa forma, tá? Então, matematicamente é o mesmo significado. O exercício, ele dá os valores das tensões sigma x, sigma y, tal xy. Então, onde for nulo, né, não tiver fornecido, nós temos sigma x, sigma y, só que não temos sigma z. Então, quando não informa, é zero. É nulo esse termo. Isso aqui é nulo. As tensões tal x, z também não foi fornecida. E tal zx também não foi fornecida. Isso aqui, na verdade, é yz, tá? Porque zx e xz é a mesma coisa. Aqui é yz. Nenhuma das duas foi fornecida. Só a tal xy. Beleza. Então, vamos só reorganizar essa equação para ficar melhor de ver. Então, ficou sigma x ao quadrado mais sigma y ao quadrado menos, né, menos sigma x ao quadrado, aí aqui, né, 6 vezes tal xy ao quadrado
elevado a meio. Ok. Agora é só substituir os termos dados aí, considerando, né, que por mais que aqui ficou negativo, né, vai estar elevado ao quadrado nessa relação aqui, né, os valores vão ficar acabando sendo positivos aí no final. Então vai ficar meio, sigma x aí é 10 ao quadrado, sigma y. Eu fiz uma simplificação anterior e vocês acabaram não me avisando. Ó. Aqui eu não cortei nenhum. Então aqui ficou... Aí ficou sigma x menos sigma y ao quadrado. Tá? Então vou apagar aqui para caber. Eu acabei tirando o termo daqui. Essa parte aqui tem os dois números, tá? Só nessa aqui que vai ficar só o sigma y sozinho. Então é sigma x menos sigma y, tudo isso ao quadrado, tá? Então agora aqui embaixo eu posso substituir corretamente. Sigma x vale 10, sigma y vale 25, né? Então, a gente tem a expressão aqui. 10 menos 25 ao quadrado, mais sigma y ao quadrado, que é 25. Aqui nós temos nosso sigma x, que é menos 10, ao quadrado. Aqui é 6 vezes o tal xy, que é menos 15, ao quadrado, tiro a raiz. Então, realizando todo esse procedimento, a gente vai chegar a 33,9 KSI. Essa é a tensão equivalente de von Mises. O coeficiente de segurança, pela respectiva teoria de falha, né, é o nosso N, ele é dado, né, pela tensão de escoamento do material dividido pela tensão equivalente de von Mises. Tá? Se isso aqui for menor ou igual a 1, a gente diz que o componente falha. Tá? Só que a gente vai verificar isso. Primeiro eu tenho que encontrar qual que é o valor dessa resistência ao escoamento. Não está aqui no enunciado, mas a gente pode olhar na tabelinha anterior. Então aqui a resistência ao escoamento é para esse aço aqui, para esse aço não, para essa liga de alumínio aqui é 71 KSI. Então a gente vai substituir aqui, vai ficar N igual a 71 dividido por 33,9, que vai dar 2,09. Então é um coeficiente de segurança relativamente alto, tá? Usando essa teoria de falha. Alguma dúvida em relação a esse exercício? Se não ficou, então vamos seguindo. Então, a gente, pessoal, tem que pensar, né, no comportamento em serviço do material e se esse material vai ser dúctil ou frágil. Senão, a gente escolhe a teoria de falha errada. Tá? Agora, vamos para essa situação aqui. Nós temos o aço 1025, né, é uma barra de aço 1025, e ela está carregada com uma carga axial totalmente reversível. Então, ele deu lá uma carga F reversível, que vai, né, de mais ou menos 55.000 libras-força, tá? Então ela varia de mais para menos. Então quer dizer que esse objeto uma hora está sob tração, outra hora está sob compressão, e esse é o valor da carga. As propriedades do material para a barra de aço é essa. Então essa aqui é a resistência à ruptura do material. Isso aqui é feito geralmente sob ensaio de tração, né, sob carga estática. Aí tem dados característicos do ensaio de fadiga, né? A fração de resistência à fadiga F é dado 0,9. O limite de resistência à fadiga é 25. Então, essa liga de aço 1025, quando submetida a uma carga alternada de 25 KSI, ele vai viver, né? Vai ter infinitos
ciclos aí de carga e descarga. O que o exercício quer é a vida útil do componente, né? Qual que é a vida útil desse componente quando submetido a essa carga reversível aqui, tá? Lembrando, né, que nós estamos tratando aqui, nesse exercício, de carga, não de tensão. Então, a gente precisa calcular qual que é aquela tensão reversível, né? Aqui é carga, a gente precisa calcular a tensão reversível. E a tensão é fácil, né? A tensão reversível é essa carga reversível dividido pela área da seção transversal da barra, né? É 1 por 2 polegadas. Então, nós temos que a carga reversível é 55 vezes 10 é o cubo, né? Vou converter aqui para reduzir. E a área é 2 por 1 polegadas. Então, isso aqui vai dar 27, né? 55 dividido por 2, 27. KSI, quilopascal, tá? Então, essa é o valor da tensão alternada aplicada. Então, o exercício ele deixa essa pegadinha aí. Então, a partir de agora, né, aplicando as equações características, né, de uma carga sobre fadiga, né, a gente tem lá, né, que o número de vida é o N, né, e o N é dado por essa tensão reversível dividido pelo um coeficiente A elevado a 1 sobre B. Isso aqui a gente viu na aula anterior. Na prova vai ser fornecido essas equações para vocês, importante é saber aplicá-las. Tá? Então, como que eu começo? Eu já sei o valor, né, da tensão reversível, eu preciso determinar esses coeficientes A e B, que são parâmetros em função, né, do teste. Então, A é calculado da seguinte forma, né? A é F, né, que é a fração de resistência à fadiga, multiplicada aí pela resistência à ruptura do material, elevado ao quadrado. Isso aqui dividido pelo limite de resistência à fadiga SI. O exercício ele fornece, o F deu 0,9, a resistência à fadiga do material é tabelado, né, é a propriedade feita em laboratório, em teste, ao quadrado dividido por 25. Estou usando 25 KSI, aqui está em KSI, então é importante se atentar se esse valor corresponde às unidades para não ter problema no resultado. Então, nosso A deu 98. A unidade de A também é a unidade de tensão, tá, pessoal? Vai dar 98 KSI. O B é um parâmetro que é obtido por essa equação, menos 1/3 do logaritmo de F, essa tensão, né, resistência à tração do material, sobre SI. Então, a gente vai ter aqui menos 1/3 de log 0,9 vezes 55 dividido por 25. Então, o B vai ser um parâmetro que vai dar menos 0,099. É adimensional. Tá? Adimensional porque aqui dentro, ó, nós temos a tensão em KSI, aqui nós temos em KSI, você vai cortar, vai ficar um valor adimensional. Já o A tem dimensão de tensão, porque a resistência aqui, né, ela vai estar elevada ao quadrado, então vai dar KSI ao quadrado, e aqui embaixo nós temos KSI, e no final a gente vai acabar eliminando um KSI e vai chegar a esse valor de tensão. Já o B não tem dimensão. Então, a partir de agora, eu já sou capaz de determinar quantos ciclos esse componente consegue resistir submetida a essa carga reversível aqui, que é muito próxima, né, do seu limite de resistência à fadiga. Então, provavelmente vai ser número de ciclos bem elevados. Então, vamos lá. Então, a carga reversível foi 27. A gente vai levar a 1 sobre B. Então, vai ser menos 1 sobre 0,099. O nosso A, tudo isso, né?
Primeiro tem que estar dividido por A, que é 98. Tá? Então, é igual a... Se a gente fazer, né, a divisão e depois elevar essa potência aqui, a gente vai chegar a 3.814.035 ciclos. 3.814.035 ciclos. Tá? Então, esse é o valor. Então, vai ficar aproximadamente 4, né, vezes 10 a sexta ciclos. Que é bem elevado a resistência à fadiga desse componente. Pessoal, alguma dúvida? Se não, vamos seguir para o exercício. O próximo exercício. Então, aproveite para tirar dúvidas, se caso não ficou claro a resolução. Tá? Então, agora a gente vai para outro exercício que refere-se à teoria de falha também. Tá? Então, vamos seguindo. Nós temos aqui uma modelagem do osso humano. Tá? Então, o osso do fêmur, ele tem um diâmetro externo de 24 milímetros. Então, geralmente o fêmur é um material que tem um núcleo que não é maciço. Né? Então, aqui nós estamos modelando que o diâmetro externo dele é 24 milímetros. A resistência à tração do osso, né, sob ruptura, aqui é de 120 MPa. A sua resistência à compressão é 170. Então, a resistência à ruptura sob tração é diferente da resistência à ruptura sob compressão. Então, já tem um indicativo de qual tipo de teoria de falha a gente vai utilizar. O fêmur, ele é submetido a um torque de 80 Newton por metro, que está indicado aqui, né, nesse desenho. E o momento fletor, o torque está indicado, na verdade, aqui. Ó. A gente não está enxergando, mas ele está nesse sentido aqui. Então, ele está sob um torque e tem um momento fletor M, né, que tende a causar uma flexão, né, uma flexão desse jeito. E o valor dado é 10 Newton por metro. O eixo Z positivo, ele está saindo da página, né? Então, a gente não está enxergando aqui. Portanto, usando a regra da mão direita, esse momento fletor, que é sobre o eixo da nossa página, ele é negativo. Então, pela convenção dada aqui. Então, o momento fletor M é negativo. Tá? Porque se a gente pegar a regra da mão direita e colocar o seu polegar na tela, você vai perceber, né, fazendo a rotação no sentido aí do M, a gente vai ver que o nosso dedo ele entra na tela. Então, por isso que o momento fletor é negativo. O exercício ele faz uma suposição de que o osso, né, ele vai agir de maneira frágil e que é um cilindro sólido. Então, essa parte maciça é completa. Tá? Ele é isotrópico, suas propriedades são constantes e a gente está trabalhando na região linear, elástica. Ele quer o fator de segurança no ponto A, nessa região aqui, lateral do nosso componente. Considerando, né, que ele age de maneira frágil, ele já diz diretamente. Né? Então, a gente já poderia infringir que vamos ter que usar a teoria de Coulomb-Moore, né, para materiais frágeis. Se vocês aplicarem as equações de von Mises, vocês vão encontrar um fator de segurança que não é compatível com a situação característica do material. Tá? Então, é importante entender que frágil, a gente vai ter que usar outra teoria de falha aplicada, que é de Coulomb-Moore. Tá? Tá? Então, a gente tem essa teoria de Coulomb-Moore para materiais frágeis. E, se vocês não tivessem essa informação direta, só com base nos valores das suas resistências sob tração e sob compressão, a gente já poderia inferir que seria essa teoria. Tá? Porque quando o material ele tem comportamentos diferentes sobre tração e compressão, a gente já utiliza a teoria de Coulomb-Moore. Tá? A de von Mises é quando esses valores são equivalentes. Tá? Então, vamos aplicar a teoria de Coulomb-Moore para essa situação.
O exercício, ele não nos fornece as tensões principais, né? Porque a teoria de Coulomb-Moore, ela organiza os critérios de falha em 3 casos, né? Caso 1, o caso 1, quando, né, a tensão principal A é maior que a tensão principal B, que por sua vez todas são positivas, aí a gente vai ter vários critérios. O caso 2 é quando somente a tensão principal A é positiva, né, maior que zero, e a tensão B é negativa, ou seja, é menor que zero. A gente vai ter algumas equações que norteiam o uso. E o caso 3 é quando ambas as tensões são menores que zero, tá? Sigma A e sigma B. Tá? Então, a gente precisa encontrar os valores das tensões principais máximas para poder resolver o exercício. Tá? A gente não tem as tensões principais, o exercício ele fornece o estado, né, fornece apenas os esforços. Tá? Então, como a gente não está no curso de ciências de materiais, eu vou pular a etapa de cálculo, né, do estado de tensão, ou seja, a gente precisa calcular sigma x, sigma y, tal, xy. Tá? Então, eu já vou fornecer para vocês. Tá? O sigma x menos o sigma y. Não, calma aí, deixa eu só apagar aqui. Ô, Rafael, o caso 3 aí não é zero maior ou igual a tensão A maior ou igual a tensão B? Verdade. Está invertido aqui. Verdade. O zero é maior. Tá? Então, aqui no caso, ambas são negativas. Então, é só para não se confundir. Realmente, pessoal, esse sinal de maior igual acaba pegando, né? A pessoa olha aqui e não consegue inferir o que está dizendo. Então, zero é maior que A, que também, né? Opa, isso aqui também está invertido. A nossa tensão principal A sempre vai ser a nossa maior tensão. Por mais que ela seja negativa, né? Ela vai ser a mais positiva dos valores. Então, sigma A é maior que sigma B, porém ela é menor que zero. Então, ela vai ser a nossa tensão mais positiva. Tá? Então, se isso aqui for menos 5, isso aqui for menos 10, né? Então quer dizer que o nosso sigma A sempre vai ser o valor mais próximo, né, da parte positiva do eixo. Né? Então, menos 5 é mais positivo do que menos 10. Então, a gente tem esses 3 casos. O exercício ele fornece os valores dos momentos fletores. Né? A gente precisaria usar as equações para deduzir qual que é a tensão cisalhante em função do momento torsor e as tensões normais em função dos momentos fletores. Tá? Então, vamos já correr aqui. Eu não tenho esses valores aqui. Então, o que eu tenho aqui é o seguinte, é que sigma x menos sigma y é igual a 73,7 KSI. Tá? Então, a gente vai precisar apenas dessas informações. Quando eu elaborar um exercício para vocês, eu vou fornecer o valor de sigma x e sigma y para facilitar. Tá? O de tal xy, que é a tensão de cisalhamento que age nesse elemento, é 29,4 KSI. Então, isso aqui suponha-se que foi dado no exercício. Por mais que ele dê os valores dos momentos, se vocês aplicarem as equações que calculam as tensões normais com base no momento fletor, vocês vão chegar nesse valor, e a tensão cisalhante com base no momento torsor, vocês vão chegar nesse valor. Ok. Então, agora a gente tem que encontrar o sigma A e o nosso sigma B. Tá? Então, vai lá para aquela equação das tensões principais, que é lá do ciclo de Moore. Né? Sigma x mais sigma
y dividido por 2 é igual a mais ou menos, né, a raiz de sigma x menos sigma y ao quadrado, tudo isso ao quadrado, dividido por 2 mais tal xy, tá? Também ao quadrado. Bom, uma coisa que eu notei aqui, pode ser inferido aqui, que o nosso valor aqui correspondente vai ser só de sigma x, tá? Então, nosso sigma x, na verdade, é 73,7 e o nosso sigma y é 0, tá? Só para a gente convencionar. Então, nós só temos valores de sigma x e de tal xy. Então, nessa parte aqui vai ser 73,7 e aqui dentro também, né? 73,7. Então, vamos à tela para substituir esses termos. Então, vou colocar aqui para não confundir. Sigma x é igual a 73,7 e sigma y é 0, sigma z também é 0 e tal xy é 29,4. Se a gente jogar esses valores aqui nessa equação, a gente vai ter o sigma a, que é o nosso maior valor, ele vai dar 84 MPa. Então, vou realizar a substituição e vou somar. Depois que eu substituir, eu vou fazer essa mesma conta, porém vou subtrair. E eu vou chegar ao valor de sigma b, que é o nosso menor valor, deu menos 10,3 MPa. Então, o que nós vemos? Aqui nós temos um caso onde sigma a é maior que 0 e sigma b é menor que 0 porque ele é negativo. Então, nós vamos entrar em qual situação, né? Nós vamos entrar na... Opa! Eu fiz errado de novo aqui, pessoal. Aqui é invertido. E sigma b, né, 0 é maior que sigma b. Então, nós estamos nesse caso aqui, tá? Então, sigma a é positivo, é maior que 0. E 0 é maior que sigma b, que é negativo. Então, a gente vai usar as equações para determinar o fator de segurança no ponto A para o caso 2. Qual que é a equação, né? Então, eu vou ter que limpar essa tela aqui para a gente dar continuidade. Vou colocar só mais uma slide aqui e fica fácil. Então, nós temos aqui que o valor de sigma A é igual a 84 MPa, o valor de sigma B menos 10,3. Então, a gente vai usar o caso 2. O caso 2, ele dá a equação para o coeficiente de segurança como 1 sobre n é igual a sigma A dividido pela resistência à ruptura sobre tração, menos o valor de sigma B dividido pela resistência à ruptura sobre compressão. Esses valores foram fornecidos no enunciado do exercício, tá? Enquanto a resistência à ruptura sobre tração é 120, e o valor sobre compressão é 170. Então, o SUT informado é 120 e o outro é 170. Então, a gente vai substituir na equação. Então, vamos isolar o N primeiro, né, para ficar fácil. Então, a gente pode fazer com que 1 é igual a N, né, que multiplica sigma A sobre UT, menos sigma B sobre SU, né? Então, isso aqui está multiplicando o N, ele passa agora para cá dividindo. Então, o N vai ficar 1 sobre tudo isso aqui. Sigma A sobre a resistência última à tração,
sigma B sobre a resistência última à compressão. Então, agora eu já consigo determinar o coeficiente de segurança, que vai ser 1 sobre, qual que é o valor de sigma A? 84, o valor da resistência à tração, 120, sigma B é menos 10,3, dividido por 170. Então, isso aqui vai acabar ficando positivo. Realizando os cálculos, eu vou chegar a um coeficiente de 1,3, né? Então, essa é a resposta. O que pode ter confundido vocês foi que eu acabei não fornecendo os valores de sigma x, sigma y e o tal xy, tá? Eu só forneci os valores das cargas. Para isso, vocês precisariam aplicar as equações, né, que determinam, né, o estado de tensão com base no carregamento. Mas não se preocupe nesse caso, tá, que eu vou fornecer para vocês. Então, aplicando apenas a teoria de falha correta, para o caso correto, vocês vão chegar nessa situação. Se o exercício não diz que existe uma norma que fixa um valor, né, de coeficiente de segurança para um determinado componente, a gente pode dizer que esse material ele não vai falhar. Tá? Ele não falha por carga estática, né, quando está submetido a esse estado aí de tensão. Beleza? Então, pessoal, hoje eu trouxe esses 4 exercícios, na verdade, para vocês, como revisão, e já vou deixar uma atividade. Tá? Então, a aula de hoje é uma revisão com 4 exercícios, e vou deixar uma atividade para que vocês façam, que é uma atividade avaliativa. Já vou compartilhar aqui a tela com vocês, para vocês verificarem. Então, se fosse o curso presencial, vocês fariam, né, em grupo, tá? Mas nós estamos nesse período de quarentena, então eu vou deixar no AVA essa atividade avaliativa, vocês têm que fazer ainda hoje, tá, para valer os pontos, e postar até o final da nossa aula. A nossa aula ela acaba às 9h45, num horário normal, então vocês têm até às 10 horas. São exercícios simples, tá, de revisão, são 6 exercícios. O primeiro é um cálculo muito direto. O segundo também é um cálculo super direto, então só vai aplicar as equações que a gente já viu na aula. Esse aqui é uma questão discursiva, que a gente viu na aula anterior, que é para descrever os estágios de falha de um elemento mecânico, né, por fratura devido à fadiga. Então, vocês vão descrever os estágios que acontece a falha por fadiga, né? Então, eu falei na última aula que são 3. E aqui nós temos que, a respeito aqui do método de elementos finitos, isso aqui vocês vão precisar ler umas 20 linhas do livro didático para responder. É uma questãozinha teórica também. Vocês vão ter que só comentar a respeito aqui das 3 etapas. Tá? Então, tem que ler a seção do material. Eu vou deixar como requisito para entregar hoje a questão 1, a questão 3, tá? Para que vocês não fiquem muito tempo. Então, hoje eu vou exigir que vocês enviem para mim a questão 1, a questão 3 e a questão 6. Tá? Então, já anotem aí. A questão 1, 3 e 6, vocês precisam me enviar hoje até às 10 horas. Tá? Essas outras questões vocês podem fazer no caderno como um exercício de fixação, mas o que vocês precisam me enviar como resposta a 1, a 3 e a 6. Beleza? Estamos combinados? Alguma dúvida? O senhor vai estar disponibilizando no AVA, professor, os exercícios? Isso. Eu vou colocar lá na seção 3.1 esse formulário, tá? E vou deixar já o link onde vocês vão fazer como sempre, né? Faz no caderno, tira a foto e me envia. Só que a seção 6, acho que não está aberta ainda, né? Ah, não tá? Então eu vou deixar na seção 2.3, na última seção. Beleza. Beleza? Então, é isso. Qualquer dúvida, pessoal, pode me mandar mensagens, tá? Quem não tem meu contato, eu vou deixar
aqui, ó. Então, no decorrer do exercício, me mandar mensagem. Professor, não estou entendendo o que o senhor está querendo aqui. Então, pode mandar um WhatsApp com o raciocínio de vocês que eu vou responder. Tá? Então, até às 10 horas, vocês podem me questionar. Depois das 10 horas aí, eu finjo que nem vi a mensagem. Beleza? Beleza, professor. Beleza? Então, é isso, pessoal. Bons estudos aí e nos vemos na semana que vem. Tá ok.